Maranata, desbravadores! Eu trouxe meu colega Mirielso, que assim como eu é professor de biologia. E nós vamos passar para vocês a especialidade de vírus. Então vamos lá para o primeiro requisito. Olha só, o que significa a palavra vírus, Mirielso? Vírus significa veneno ou toxina. Então vamos lá, explique por que há uma controvérsia se o vírus é ou não é um ser vivo verdadeiro. Então, primeiro, para ser um ser vivo verdadeiro, o indivíduo, o animal, a planta, ela precisa crescer e se multiplicar. E o vírus consegue fazer isso, Mirielso? Então, Heber, o vírus não consegue se multiplicar sozinho. Ele precisa entrar em outra célula. Então, por exemplo, ele pode entrar tanto numa célula de bactéria, Sim. ou numa célula de mamífero, ou numa célula de planta. Exatamente. Então, vamos lá agora para o próximo requisito. Então, vamos ver aqui. Cite as características distintivas dos vírus e por que eles não são incluídos em nenhum reino. Está mais ou menos igual ao primeiro requisito. Então, olha só. Primeiro, então, fala pra gente. Os vírus, eles são acelulares, eles não possuem células. Então, eles têm como estrutura apenas proteínas e material genético. Exatamente. Que pode ser o quê? Material DNA, genético. Pode ser DNA, RNA ou pode ter os dois. Então, outra coisa que é muito importante é isso aqui. Os vírus, eles entram em outras células e eles são considerados parasitas obrigatórios das células. E isso também, uma característica muito importante é que eles utilizam de toda a célula que ele invadiu para a célula trabalhar para ele, ou seja, ele não possui um metabolismo próprio. Eles também são agentes infecciosos, ou seja, eles causam doenças. Quando o vírus está fora de uma célula, ele é chamado então de vírion. E outra característica é que os vírus podem sofrer mutações, ou seja, isso dificulta muito na fabricação de vacinas. Vamos lá agora para o próximo requisito? Cite algumas formas morfológicas de vírus e dê um exemplo de cada uma. Eu vou falar primeiro desse formato, icosaédrico. Repare aqui nessa estrutura que parece uma figura geométrica. Icosaédrico significa que ele é formado de estruturas triangulares com 20 faces, ou seja, ele é formado com 20 triângulos. E olha só, capsídeo. Capsídeo significa que ele tem uma estrutura de proteína que protege ele, tá? E ele pode ser envelopado ou não envelopado. O envelope, pessoal, a gente vai ver mais para frente. O vírus que tem envelope é quando ele consegue pegar parte da membrana da célula hospedeira. E o que vem a ser, Mirielso? Essa estrutura helicoidal. Na estrutura helicoidal, vocês podem perceber que o material genético dele, aqui em azul, por exemplo, ele tem essa forma helicoidal e o capsídeo, que foi o que o Heber explicou, ele fica envolto do material genético. Então tem os envelopados e os não envelopados. Não envelopados e envelopados. E vamos citar o exemplo de cada um deles. Então, por exemplo, icosaédrico tem o HPV e o herpes, dois vírus muito comuns aí de seres humanos, né? Helicoidal, Mirielso. Os helicoidais que não possuem envelope geralmente infectam plantas. Já o que possui envelope causa doenças como, por exemplo, a ebola. Tá? E existe também uma estrutura que não é nem icosaédrico nem helicoidal. É uma estrutura bem complexa. Essa estrutura bem complexa não tem um formato único. Tá? Como exemplo, eu trouxe para vocês aqui uma estrutura que parece até uma nave espacial, não parece? Essa estrutura é de um vírus que infecta bactérias, tá certo? Vamos ver agora o próximo requisito? Já o próximo requisito pede para explicar a importância das vacinas no combate ao vírus, como elas funcionam. Aqui nós temos uma imagem. Eu gostaria que você explicasse a história por trás dessa imagem, Heber. Então, primeiro, vacina tem esse nome por causa das vacas. Olha que interessante. Eu vou contar um pouquinho da história do Edward Jenner. Edward Jenner percebeu o seguinte,
que pessoas que ordenhavam as vacas, eles pegavam um tipo de doença que era chamada de varíola bovina, ou seja, a varíola que infectava as vacas também infectavam essas pessoas que ordenhavam as vacas. Só que era uma forma de varíola bem mais fraquinha do que a varíola humana. E essas pessoas que ordenhavam as vacas não pegavam a varíola humana. E aí esse médico, ele pensou o seguinte: será que eu consigo passar esta resistência para outras pessoas que não mexeram com as vacas? E aí o que ele fez? Ele pegou pus de ferida das vacas e colocou no menino, no James. Esse menino, ele desenvolveu uma forma bem fraca da varíola, justamente da varíola bovina. Depois de uns dias, Edward James fez o seguinte: pegou o James e injetou nele pus da varíola humana. E o que vocês acham que aconteceu? O menino não desenvolveu a varíola humana. Reparem que Edward Jenner, ele conseguiu mostrar que era possível evitar uma doença. Reparem o seguinte, que a história da vacinação, a história das vacinas, existem várias pessoas que contribuíram. E esse fato ficou muito curioso por causa dessa história desse menino que foi muito corajoso. Olha, agora eu tô curioso e eu acredito que os meninos também. Queremos saber como que as vacinas funcionam. Então vamos lá. Quando a vacina é injetada no nosso corpo, as células de defesa reconhecem aquilo como estruturas estranhas, como estruturas invasoras. E aí as células começam a fabricar os anticorpos. Os anticorpos funcionam como verdadeiros soldados para neutralizar as estruturas invasoras. Ou seja, a vacina ensina as células a fabricar anticorpos. Quando o vírus de verdade invade o nosso corpo, os anticorpos já estão produzidos e neutralizam o vírus. Ok? Vamos então para o próximo requisito. Agora, Weber, peço que você descreva as formas de reprodução viral e como pode ocorrer a diferenciação genética que promove as mutações e resistência viral. Então, nós já falamos que o vírus, ele invade uma célula verdadeira e ele sofre mutações. Repara só nessa animação. Quando o vírus ele invade uma célula, ele engana essa célula. Essa célula agora começa a fabricar várias partículas virais. E quando essa célula está cheia de vírus, essas estruturas virais vão sair da célula. E repara só quando sai, acaba até carregando pedacinhos daquela célula. Vamos ver no próximo slide? Olha só aqui. Os vírus também, eles podem ter o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. No ciclo lítico, repara só na animação. Vamos ver aqui na animação. Repara só na animação. O vírus invade a célula e engana a célula. E a célula começa a fabricar vários vírus. E quando esses vírus saem da célula, até destrói a célula. Esse é o ciclo lítico. Miriel, fala agora pra gente o ciclo lisogênico. Diferente do ciclo lítico, no ciclo lisogênico, o vírus, quando ele invade a célula, o material genético dele, que pode ser DNA, por exemplo, ele vai entrar no DNA da célula também. Neste caso, quando a célula se divide, como está aparecendo aqui na imagem, ela também vai carregar, na próxima célula, vai ter uma cópia do mesmo material genético do vírus. Então, repara só aqui, olha, que o vírus deposita o seu DNA na célula hospedeira e essa célula hospedeira, quando se divide, também replica o material genético do vírus. E isso pode acontecer durante um longo tempo. A célula hospedeira, em determinado momento, também, ela pode começar a produzir novos vírus, ou seja, parecido com o ciclo lítico, tá certo? Agora eu quero saber,
Alguma doença viral já foi erradicada? E por que é tão difícil o tratamento de doenças virais? Então vamos lá, a varíola, que eu já contei para vocês, ela já foi erradicada. Então, no Brasil, desde 1973. E o último caso que foi relatado foi na Inglaterra, em 1978. Em 1980, a Organização Mundial da Saúde declarou extinta a varíola e desde então não se ocorre mais a vacinação. Agora, repara, por que é tão difícil o tratamento de doenças virais? Porque é importante ter vacinação. Algumas doenças virais não têm vacina. Outras doenças virais, o vírus causador daquela doença, sofre muita mutação. Então, é muito difícil ter uma vacina, por exemplo, para o HIV. O HIV sofre muita mutação e até hoje não tem vacina contra essa doença. Agora, será que a varíola pode voltar? Pode sim. Como as pessoas elas não são vacinadas há muito tempo contra a varíola e as alterações climáticas podem, por exemplo, com o derretimento de geleiras, trazer à tona, esses cadáveres podem ficar expostos. E com isso, esses vírus podem voltar à tona, tá ok? A poliomielite é uma outra doença viral que pode ser evitada pela vacinação. Desde 1990 não há relatos dessa doença aqui no Brasil. Repara que nessa foto a vacinação é feita por via oral, é a chamada Zé Gotinha. Então a criança ela recebe essa vacinação e ela não tem mais essa doença. Repara que nessa outra foto, uma característica muito comum da paralisia infantil, que é o encurtamento e o atrofiamento de uma perna, por exemplo. Tá? Essa doença poliomielite, ela ainda não foi erradicada do mundo. Apenas no Brasil e em outros países onde a vacinação é eficaz. Vamos ver agora o próximo requisito? Diferencie as seguintes doenças exantemáticas. Então, primeiro, exantema são erupções, irritações na pele que se espalha pelo corpo. Miriel, você já teve sarampo? Já. Então, repara, o sarampo pode ser evitado com vacinação, tá? Então, primeiro, exantema é essas manchas, erupções ou feridas da pele e que algumas doenças virais podem causar. Então, característica dos sintomas do sarampo. Fala pra gente, Mirielson. Então, febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, nariz escorrendo ou entupido, mal-estar intenso e manchas vermelhas, que foi o que o Weber explicou. Repara uma coisa que é muito importante. Aqui tem um nome do vírus do sarampo. Mialis mortillivírus. Mirielson, me ajuda a falar esse nome. Mialis morbillivirus. Mialis morbillivirus. Ficou legal? Trava-língua, né? Legal. Mas repara só que o sarampo, durante muito tempo, não tinha relatos dessa doença aqui no Brasil. As pessoas começaram a acreditar que não era importante, então, vacinar contra o sarampo. Recentemente, muitos imigrantes trouxeram de novo esse vírus e ele ficou circulando em várias cidades brasileiras. E muitas crianças e muitas pessoas voltaram a ter sarampo porque elas acharam que não precisava mais se vacinar contra essa doença. Uma outra doença que também causa manchas na pele é a rubéola. Repara que é um outro vírus diferente. Esse é mais fácil de falar o nome científico, né, Mirielson? Fala aí pra gente. Rubella vírus. Rubella vírus. Repara que uma característica que diferencia do sarampo é aqui, ó. A gente tem uma estrutura chamada gânglio. E repara aqui, ó, o gânglio do pescoço fica inchado na rubéola, tá? E quais outras características da rubéola, Mirielson? Certo, vai ter febre ou mal-estar, coriza, que é justamente o nariz escorrer,
dor de cabeça, os glândulos cervicais ficam aumentados, como você explicou, manchas avermelhadas ou vermelhidão nos olhos. Tá? Rubéola também pode ser evitada com a vacinação. Uma outra doença viral que causa erupções na pele é a catapora. Mas olha só que curioso. O vírus varicela zoster, que causa a catapora, também causa uma outra doença que é o cobreiro. Miriel, você já teve catapora? Já. Então vamos lá. A catapora geralmente acontece na infância, mas pode acontecer em adulto também. Mas repara só, uma vez que você teve a catapora e você sarou dessa doença, muitos anos depois, esse vírus, ele pode voltar a causar essa outra doença que é o cobreiro. O cobreiro, as feridas aparecem assim geralmente numa faixa que pode se estender aqui nas costas ou pode ser na região peitoral e às vezes mais drástico quando pega no pescoço acima, até mesmo o rosto. Pessoal, tanto a catapora quanto o cobreiro é causado pelo mesmo vírus e também tem vacina contra o varicela zoster. Lê pra gente aí, Mirielso, os sintomas da catapora. Vai aparecer manchas vermelhas e bolha no corpo, mal-estar, cansaço, dor de cabeça, perda de apetite e febre baixa. Muito bem. Vamos ver agora o próximo requisito. Escolha 3 doenças virais e descreva a forma de contágio, sintomas e prevenção. Pessoal, isso aí vai ser tarefa de casa, tá? Você vai montar a sua pesquisa no seu computador. Bem legalzinho sua pesquisa, mas tem um probleminha. Olha só, não vale copiar e colar, tá? Não vale pegar nada pronto, tem que ser bem feito. E para isso, pessoal, você vai usar principalmente esse site aqui, olha. É um site confiável do governo, tá? E quais são essas doenças, Miriel, que é para fazer a pesquisa? Raiva, herpes, AIDS, cachumba, poliomielite, meningite, hepatite e dengue. Lembrando que você vai escolher 3 dentre essas. Só 3, Miriel, não é isso tudo não, tá? Você escolhe uma dessas 3, faz igual o coelhinho aqui, monta essa pesquisa e você vai enviar depois, tá certo? Próximo requisito, esse aqui confunde bastante gente. Diferenciar gripe e de resfriado é tudo a mesma coisa? Primeira característica é o quê? São o quê, Mirielso? Vírus diferentes. São vírus diferentes. Os sintomas são um pouquinho parecidos, tá? Então, lê pra gente, Mirielso, os sintomas da gripe. Então, na gripe, o início ele é súbito, vai ter sintomas como generalizados como febre, calafrios, dores musculares, tosse, dor de garganta, mal-estar geral e perda de apetite. Além disso, vai ter duração entre 1 e 2 semanas e as complicações costumam ser graves. Então, repara só, pessoal, os sintomas são generalizados. Sabe o que significa? Não vai aparecer tudo de uma só vez, não. Pode acontecer? Pode, vai depender de cada situação. Uma coisa que é muito curiosa é que tem vacina para evitar a gripe. Só que o vírus influenza, ele sofre muitas mutações. Então, todo ano os cientistas fabricam uma nova vacina contra os vírus de gripe, tá? Então, por isso que é importante todo ano voltar no posto de saúde e tomar a vacina. Agora, o resfriado, existe vários vírus que causam resfriado. Por exemplo, rinovírus, tá? O início costuma ser um pouco mais gradual. Os sintomas, geralmente um pouco mais localizados na garganta, no nariz, com coriza, tá? Geralmente não tem febre, se tem é muito leve, tá, pessoal? Geralmente resfriado não tem febre. E a recuperação costuma ser rápida, em torno aí de 4 dias, tá? Então,
Os sintomas são bem mais leves do que a gripe, tá? Mas presta atenção, tanto a gripe quanto o resfriado, quem vai fazer o diagnóstico é o médico, tá? E ele vai indicar o melhor tratamento. Vamos lá então para o próximo requisito? Qual a diferença entre vírus e prions? Irielso, primeiro, o que é prion? Prion é uma partícula infecciosa proteica. Calma lá, vamos explicar para vocês. Então, prion não é célula de bactéria, prions não é vírus, é uma proteína. E é uma proteína defeituosa. E essa proteína defeituosa, ela pode acumular no indivíduo. E esse acúmulo dessa proteína defeituosa, principalmente no sistema nervoso, pode causar vários tipos de doenças. A mais conhecida é essa doença aqui, ó, que tem um trava-língua. Vamos tentar falar junto? Doença de Creutzfeldt-Jakob. E eu errei. Vamos lá de novo? Doença de Creutzfeldt-Jakob. Vamos tentar mais uma vez. Doença de Creutzfeldt-Jakob. Essa doença é uma doença degenerativa do sistema nervoso, justamente porque esse prion fica acumulando nas células nervosas. E repara, essas doenças causadas por prions, elas podem ser classificadas como esporádicas, familiares ou adquiridas. Esporádica significa que em cada indivíduo, que pode ser plantas ou animais, até mesmo ser humano, essas proteínas são produzidas pelo próprio indivíduo, tá? E fica acumulando no organismo e pode causar essa doença. Familiares, então, existem aí fatores genéticos que podem causar doenças por prions. E adquiridas, quando você acaba consumindo essas proteínas já defeituosas e ela pode acumular no seu organismo. Então, por exemplo, tem uma doença chamada vaca louca. Então, doenças que essas vacas têm, que produzem esses prions defeituosos e fica acumulado na carne dessas vacas. Quando a gente se alimenta da carne contaminada pelos esses prions podem passar para o ser humano, tá certo? Então, a doença de Creutzfeldt-Jakob, ela pode ser tanto adquirida quanto familiar e também pode ser esporádica. Chegamos ao último requisito e pedimos que você faça um breve relatório sobre uma pandemia viral e o impacto que causou ao mundo. Pessoal, então vocês vão pesquisar sobre o novo coronavírus. Mas por que novo? Porque o vírus sofreu mutação. Ele está sendo chamado, inclusive, de SARS-CoV-2. Pessoal, façam a pesquisa em sites confiáveis. Por exemplo, aqui tem 2 indicações. Só não vale copiar e colar, tá? Tem que ser um belo relatório. Tanto esse relatório quanto o outro que foi pedido, vocês vão enviar para o seu conselheiro. Também nós vamos enviar um link com um questionário, onde você vai fazer uma prova online. Tá certo? Então, pessoal, nos despedimos por aqui. Miriel, obrigado e até a próxima.